Entrando no ar, programa Café.com. Café.com. Entrevista com personalidades, músicos, escritores, médicos, entre outros. Aumente o volume e fique à vontade. No ar, Café.com. Alô, você ouvinte da nossa Rádio Equipe Leopoldina pelo www.radioequipeleopoldina.com. E hoje nós estamos aqui no Café.com para a gente discutir um tema muito interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre a República no Brasil. Agora, dia 15 de novembro, está fazendo 130 anos da nossa República. E aí é muito importante a gente discutir como criou, os rumos da República, né? E para isso nós estamos aqui com o professor João Paulo e com o professor Paulo Lúcio. Como é que tá, João Paulo? Rodrigo, olá também para os ouvintes da Rádio Equipe. Nós estamos aqui, né, mais uma vez no programa Café.com. Eu acho super interessante a gente falar disso, né, do assunto de República. Recentemente a gente tem discutido muito sobre política, né? Até discutido de uma forma até muito amadora, né? Mas já é um ponto positivo. Mas eu acho que é bom a gente trazer essas informações, né? De quando a gente realmente se transformou, né? Num país republicano e, pelo que a gente vê, apesar de ser 130 anos, em questões históricas isso é pouco tempo, né? Então é uma república muito frágil ainda, então... E a gente percebe, inclusive, essa fragilidade ao longo da história da própria República, né? Então, eu acho que é bom a gente trazer esse tema e discutir um pouquinho, né, como o Brasil se emancipou, né? Tornou-se livre de Portugal e proclamou República, né, depois de um bom tempo ainda, diferente de alguns outros países. E o mais importante que a gente fala, né? Eu acho que esses temas são bem importantes, que a gente sempre, quando está em sala de aula, fala, para discutir para a questão de cidadania mesmo, né? Para você entender, por que eu preciso saber república, por que eu preciso saber quando o Brasil se tornou uma república, porque a gente precisa de entender, né? Várias coisas que acontecem hoje reflexo desse passado, que é um passado ainda bem recente para a gente. Acho que é um tema bem interessante. E está conosco aqui hoje na bancada o professor Paulo Lúcio, né? Que vai também conversar com a gente um pouquinho sobre república. E aí, Paulo? Boa noite, Rodrigo, o João Paulo, o Cassiano, da técnica, a equipe, os ouvintes, né? Parabenizo, né, pelo espaço, né, tão importante na cidade, né? E nesse tema tão importante que é a República. No tema de hoje, a política está muito viva, né? Que é bom, né? A população está participando mais, debatendo mais, apesar dessa polarização, mas aí está muito importante. E aí vem aqui abrir mais a mente da população sobre esse tema, que no Brasil parece que vamos deixar um pouquinho de lado. O Brasil dá tanta importância para a independência, né? Tem aquelas passeatas no centro, paralisia da cidade, as escolas. Aí chega na proclamação da República e nós não vemos tanta. Então, quem sabe a gente não cria aí uma chaminha aí para resgatar esse senso democrático, republicano na população. Eu acho que você falou uma coisa bem importante que a gente tinha já refrisado antes aqui. A gente está com um momento muito importante para, digamos, para a política, né, que é todo mundo falando, mas todo mundo às vezes falando informações não verídicas, descontextualizadas, né, as fake news, as sem base histórica. Então, acho que nesse momento que está todo mundo se interessando por política, é importante a gente trazer temas, né, como república, ditadura, monarquia, para que as pessoas possam realmente, às vezes, entender, né? O próprio conceito também, né? Capitalismo, socialismo. Sim. Tem gente que não sabe, faz uma confusão, o que não é. É bem complicado, né? Principalmente quando vai acontecer alguma eleição, né? Às vezes a pessoa, ela se expressa totalmente, às vezes... essa direita, essa esquerda. Republicano, mas está lá votando num candidato que defende a monarquia ou a ditadura, alguma coisa nesse sentido. Então, é bom até para você ser coerente, né? É importante você entender isso para você ter uma fala coerente. E muitas pessoas, gente, acreditam, né, que a República é uma coisa talvez recente, talvez alguns acreditam que tem poucos anos, que é do período do Iluminismo para cá. E não tem nada disso. A República ela foi pensada pelos pré-socráticos lá na Antiguidade, né? Lá na Grécia Antiga, ali começou a se falar em República. Não é isso? E a República depois ela ganha muita força quando os romanos conquistam a Grécia, né? E aí nós temos a República Romana. Platão, né?
Isso. A obra. O Platão, Aristóteles, né, que eram os pré-socráticos, né, que os filósofos gregos, e logo depois com a expansão romana, né, os romanos conquistam os gregos, absorvem a cultura grega, e aí eles criam a República Romana. E a República Romana ela foi muito forte, né? A história de Roma começa com um império, passa pela República e depois se transforma de novo num império ainda maior. Império ainda maior. Né? Rodrigo, foi bom você falar dessa questão, que quando eu estava na sala de aula, nessa questão da gente falar de república, né? De república lá do passado e tal, dois conceitos que eram bem importantes da gente falar era sobre a representatividade e sobre a participação direta, né? Que acabou também, foi dentro desse conceito, né? Dos governos participativos e dos representativos. E hoje, a gente trazendo isso para a gente, tem uma filósofa bem moderna, a Viviane Mosé, e ela fala uma coisa bem interessante, que ela falou que uma vez estava conversando com uma aluna, na época daquelas manifestações da Copa das Confederações. E ela falou que a aluna falou que estava tudo errado, que não sei o que e tal. E aí ela comentou com a aluna assim, mas por que você não muda? Ela falou assim, não, quem tem que mudar é aqueles caras que estão lá em cima, que não fazem nada, parará, e xingou os políticos de tudo quanto é nome. E aí a Viviane virou para ela e falou assim, mas olha só o que você acabou de falar, você está dando o poder de transformação a pessoas que você considera horrível, que não sabe nada, e ainda mais, pessoas que estão lá, que não chegaram lá automaticamente. A gente não vive numa ditadura. Né? Apesar do contexto, a gente não vive numa ditadura. Então, esses caras foram eleitos. Eleitos por quem? Por nós. Então, a responsabilidade é nossa. Quando a gente tem uma república representativa, né? Então, um governo representativo, eu acho que isso tem que passar um pouquinho pela... mas meu voto é único. Não, mas é sua responsabilidade. Totalmente diferente quando lá na Grécia Antiga, né? Eles iam para as praças e votavam, as assembleias e votavam, né? Aqui não, a gente escolhe essas pessoas e essas pessoas são os nossos representantes, então elas respondem por nós. Né? Apesar de que lá na Grécia Antiga, quem tinha esse poder não era o povo em geral. Sim, né? Quem tinha esse poder de voto, de escolha, eram os as mais pessoas, velhos, eram os mais velhos, os mais ricos, os mais letrados. Né? Homens. Inclusive os nativos, digamos assim, né? Os que nasciam na Grécia, os que viviam na Grécia. Grande parte dessa revolução, eu imagino que tenha começado na República Romana, quando a plebe se rebela contra o governo. Então ali foram as grandes primeiras revoluções republicanas, né? Que vão se desenvolver. E aconteceu na República Romana. Né? Você citou agora da professora, da aluna, que sempre espera lá de cima, né? É uma característica do Brasil, né? Que a República ela vem de cima para baixo. E na verdade tem que ser o contrário, de baixo para cima, né? A participação popular exigindo participação na política, né? O poder emana do povo. Isso, justamente. Essa é a ideia da República, né? A participação popular. Mas as pessoas, não, eles têm que mudar lá de cima primeiro, dar exemplo. Não, no caso, não digo uma revolução, mas a participação popular, que é a ideia da República, envolver mais pessoas no processo de construção do Estado, de uma sociedade, do povo, entendeu? Ô Rodrigo, você que tem mais experiência que eu, me corrija se eu estiver errado. Depois da República Romana, a República ficou um pouco adormecida, né? Sim. Durante muitos anos, né? Que a gente vem logo depois da Idade Média, depois as monarquias, né? Muito forte. E elas voltam a se tornar mais forte justamente num momento de novo de revolução, né? Do iluminismo, né? Revolução Francesa. Da Revolução Francesa, né? Da questão de emanar justamente a força de baixo para cima, né? Isso. Que é quando ela realmente... A partir do iluminismo, né? A partir do iluminismo. A Revolução Industrial também contribuiu muito, Sim. né? Foi um conjunto de fatores, né? Porque eu costumo ouvir isso, não lembro de quem, que ele fala que o fim da escravidão, ela contribuiu muito com isso. Porque você não faz república com escravos. É até contraditório, né? Quando você tem a Revolução Industrial, acabou com a lógica de ter escravo, não tinha vantagem, porque o escravo, a Revolução Industrial, você produz alguma coisa, vamos supor, uma cadeira, uma roupa, você precisa vender aquela roupa.
Vai vender para quem se o escravo ele não compra, se ele não tem salário? Então começaram a ver que a escravidão é uma coisa ruim e aquele trabalhador ele tinha que ser assalariado de modo que ele possa comprar aquilo que ele produz. Sim. Então, com isso aí, com o fim da escravidão, graças em boa parte por causa da Revolução Industrial, a questão do comércio, né, liberalismo, e isso começou a mudar a lógica. E o cara não, depois falou assim, eu não quero só comprar, eu quero participar, escolher também participar. E entendeu? tem duas coisas que são super importantes, quando a gente fala de qualquer contexto, de qualquer assunto, a gente tem que entender todo o contexto, né? E na verdade, não é um fator que vai levar à transformação, mas uma série de coisas que acontecem. E você citou a questão da escravidão, era uma coisa que eu sempre falava quando eu estava conversando com os alunos, trazendo isso para a realidade brasileira, né? Que a gente tem aí de 1500 até 1889, a manutenção, até 1888, a manutenção da escravidão. Um ano seguinte se proclama a República do Brasil. Porque é meio que uma ideia, porque para os ouvintes, né, a República, principalmente do Iluminismo, né, reformulada, mas totalmente inspirada nos princípios gregos e romanos, ela traz a ideia de liberdade. Então, como a gente vai existir um país e a ideia de igualdade, todos são iguais perante a lei. Sim, né? E aí como que você vai construir essa ideia de república num país que você quer manter a escravidão? Então a gente sempre, né, como uma coisa vai empurrando a outra. Aqui no caso da República do Brasil, tivemos um ano anterior, né, a 13 de maio de 88, a abolição da escravatura pela Princesa Isabel. Tivemos também a Guerra do Paraguai, que foi um outro fator que criou o exército, né, aquela coisa. Tivemos um ato que a igreja brigou com a maçonaria, teve um lance desse também, o Papa Pio IX, ele... Um problema no Nordeste, né? Brigou, então tivemos vários fatores que chegaram a proclamar a República. Não foi no dia, ela não correu no dia 15, ela correu, estamos Tiradentes, 100 anos antes, né? Que é a questão dos Inconfidentes, né? Tivemos também a Guerra do Farroupilha ali, de Farrapos. Foi um dos primeiros momentos que no Brasil chegou-se a proclamar a República, justamente, né? Então, República Juliana, a República não nasce no dia 15, ela vai sendo construída ao longo do tempo, vários fatores, até chegar nesse dia, né? E aí, falando da construção, é porque é difícil, né? Às vezes a gente fica meio inquieto por conta das transformações, e eu acho que a gente está vivendo um momento muito de transformação, né? A gente está numa geração que está saindo do analógico, entrando no digital, né? De uma forma muito rápida, isso está impulsionando uma série de mudanças, e isso é difícil às vezes da gente entender. Só que todas essas mudanças, elas levam muito tempo, porque talvez nem a população, mas mesmo a população que sempre fez as mudanças, porque a maioria da população que fez a mudança era a população mais rica, né? O Gilberto Cotrim fala muito isso, inclusive ele fala sobre isso na proclamação da República, que a República foi feita, não vou dizer exatamente como ele disse, mas que a República foi feita de acordo com o que todo mundo queria, mantendo os grandes no seu poder e os pobres na exploração, alguma coisa nesse sentido. Só que, para que essa pequena população que faz essa transformação entender e absorver todo esse conceito, leva muito tempo. Né? Então, por exemplo, isso também no contexto da escravidão. As primeiras leis abolicionistas, ainda no início do século XIX. Isso aí que você está falando também bate muito com Gilberto Freire, Casagrande e Senzala. Né? De levar um tempo para as pessoas ter aquela transformação cultural. Né? Não se impõe uma mudança de uma forma... uma ruptura, né? Uma ruptura muito fortemente. Aí eu queria até lançar uma questão aqui, porque a nossa República, que você citou, ela foi muito inspirada no Iluminismo, mais diretamente relacionada ao positivismo, que veio para o Brasil com Augusto Conte, né, se não me engano. Não, o positivismo de Augusto Conte, mas ele veio para o Brasil com Benjamin Constant. Isso. Augusto Conte era o iluminista francês, né? E a nossa República teve uma linha, né, que foi a mais forte, que foi a dos militares, né? E a gente vive hoje um governo de um militar, né? Formado, mas... e a gente teve vários momentos no Brasil também governados por militares, né? Então, ditadura, Dutra. A gente teve tanto regimes ditatoriais militares e quanto a gente teve governos republicanos que foram governados por militares e por civis também. Só que a nossa raiz está muito nessa questão militar, então, assim...
Rodrigo, Paulo, queria Eu gostei, você citou o Augusto Conte, que é o positivismo, né? Que tem a base na bandeira do Brasil, ordem e progresso, não está escrito à toa. Ninguém, vamos escrever ordem e progresso. Ele se guiou em um pensamento que era influenciado. E o Augusto Conte, eu pesquisei um pouco sobre ele é francês, como você falou, ele veio depois da Revolução Francesa. Então, ele percebeu as falhas da Revolução, que foi no momento de terror. Os primeiros anos da Revolução Francesa, todo mundo foi decapitado, inclusive os caras que estavam fazendo a Revolução, né? Os principais ali mataram o padre, mataram o próprio rei, que a guilhotina que iniciou. Depois os próprios revolucionários começaram a morrer também. Sim. Então, Augusto Conte percebeu aquela transformação social e criou uma nova filosofia, onde que ele diz que a ordem leva o progresso. Então aí o Brasil foi muito influenciado por esse pensamento, e até hoje o positivismo no Brasil é muito forte. Na verdade, eu tenho um pensamento com relação a isso, porque, analisando a Revolução Francesa, a gente pode perceber que quando fizeram a Revolução com a ideia de se criar mais liberdade, mais igualdade na França, né? E a Revolução Francesa, ela foi uma revolução que não foi só para a França, ela respingou no mundo inteiro. Isso que você falou, Paulo, é isso mesmo, né? Assim que eles fazem a revolução, eles tentam levar um grupo, né, os chamados girondinos, eles tentam levar a revolução de uma forma mais amistosa, né? Mas o rei, ele tenta aplicar um contragolpe, e aí é onde ele é preso e onde ele é decapitado. Logo em seguida entra os jacobinos, que são a ala mais radical, né? E os jacobinos, eles vão levar a França para a fase do terror, que é o governo de Robespierre, né? E aí o que acontece? Ele também vai acabar na guilhotina. Até que vem Napoleão Bonaparte, que vai criar uma espécie de até contraditório, né? Ele virou imperador, voltou. Durante o período lá meu Deus, o período da convenção, perdão, do diretório, né? Ele cria uma espécie de república lá, que teve o diretório triplo, né? Depois o diretório uno, e até que Napoleão se torna imperador, até que ele aplica realmente o golpe definitivo e se torna imperador da França. Então, assim, a gente começa a ver que realmente esses regimes, né, imperiais, desde muito cedo, eles estão atrelados à escravidão, eles estão atrelados à falta de liberdade. E aí, quando Augusto Conte vê isso, ele começa a pensar o quê? Temos que criar ideias positivas, né? É aí que surge a ideia do positivismo. E esse positivismo é que vai aparecer no Brasil. Justamente. Porque isso era início do século XIX. Né? Então, no final do século XIX, esse positivismo chega no Brasil. Interessante como é que a Revolução Francesa, os desdobramentos dela se espalham pelo mundo todo, né? Estados Unidos. O próprio Napoleão, que você falou aí, o Dom João veio para o Brasil. Foi o único país do mundo, onde que a colônia virou metrópole, entendeu? O Brasil recebeu a família real e acabou ficando, né? Aí Dom Pedro I, Dom Pedro II. A gente começa a ter uma cara de Estado. Com a chegada da corte aqui, a gente começa a ter uma cara de Estado. Então, é bem importante a gente destacar que é o seguinte, que às vezes os ouvintes que estejam interessados em história, para entender, o Brasil ele foi colônia até 1808, né? Porque em 1808 a gente se tornou Reino Unido. Não, perdão, até 1815. Foi em 1815. 1808 foi chegada. Em 1815, Isso. ele se tornou Reino Unido. Até 1822, quando nós nos tornamos independentes. Porque a nossa independência ela é totalmente diferente de algumas outras, por exemplo, como os Estados Unidos, que a gente não se tornou uma república no primeiro momento. A gente ainda levou 67 anos para romper com a escravidão, para desvincular de certa forma da família real. Na verdade, a nossa independência ela foi uma independência política de Portugal, né, João? Porque o Brasil ele continuou no mesmo modelo escravocrata, ele continuou no mesmo modelo imperial. Sim, governados, inclusive governados por portugueses, né? A gente poderia até tratar O Partido Português era muito forte. É um programa que eu gosto muito, a independência do Brasil. A gente podia até tratar um especial depois também para tratar só dela, que é muito interessante. Primeiro que ela não foi decretada por um brasileiro.
Sim. Dom Pedro era português, filho do rei. E depois o rei morre, né? E herdeiro. Ele morre, ele tem que voltar para brigar com o irmão pela posse e deixa o Brasil. Ou seja, ele decretou a independência, depois some e acaba morrendo lá e deixa o Dom Pedro aqui. Então tem muita coisa. E o Brasil pagou, parece, pela independência. Sim, pagou, 2 indenizou. milhões de libras esterlinas. E pegou emprestado com a Inglaterra. Eles E falam aí que ficou dependente da Inglaterra. uma das dívidas do Brasil que a gente paga até hoje, tanta dívida aí, é essas dívidas que o Brasil já nasceu endividado, né? Sim, e aí a gente tem um momento que a gente é muito influenciado pelo positivismo, tanto no hino, quanto na bandeira, mas não literalmente na prática, porque a ideia de Augusto Comte, né, de ideias positivas e de corrigir erros que houve da Revolução Francesa, não foram, porque não é tão fácil fazer a transformação assim, ainda mais quando essa transformação é liderada pela elite, né, como foi no Brasil, que no caso a gente só mudou a trajetória da República no Brasil. Ela é muito engraçada, né? Ela muda a região da elite que governa o país. Mas a gente continua sendo governado por uma elite. Elite carioca, elite mineira, elite paulistana, elite do Rio Grande do Sul, né? A elite que governava com o imperador, ela só piou o imperador do poder. E ela continuou no poder. Nesse sentido, a gente vê uma proclamação da República, mas não uma construção de um Brasil republicano. Porque mesmo com a abolição da escravidão, a gente ainda leva anos para desvincular esse, e talvez nem tenha desvinculado ainda, né? Todas as consequências desse processo, né? Se discute muito isso. Se deu a liberdade, mas não inseriu esses ex-escravos na sociedade, né? A população na nossa república não votava, né? Então, as mulheres só em 1932. Então, como é que se faz república onde o povo não participa, não vota, não pode escolher seus membros, né? Então, é muito contraditório, né? Os homens mesmo, analfabetos, não votavam, os pobres, só quem tinha o voto censitário, quem tinha dinheiro, tinha terra. E eu acho que isso acho que é bom, né? Porque a gente está com tempo. Acho que a gente, inclusive, deixar para no próximo bloco comentar sobre essas conquistas, porque tem muita gente que... A gente vê uma outra realidade hoje, muitas pessoas falando assim, eu não vou votar, eu vou jogar meu voto fora, não sei o quê. Mas, às vezes, as pessoas não sabem da trajetória da conquista, né, do voto, né? De quantas pessoas tiveram que lutar para que todos nós pudéssemos votar hoje. Então, a gente vê essa trajetória, pela trajetória da República, os momentos que a gente, né, não podia exercer esse direito, os momentos que nós tivemos esse direito literalmente caçado. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, sem né? dúvida. Então daqui a gente volta daqui a pouquinho com um pouquinho mais sobre a história da República. Café.com. Café.com. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? E aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com. Café.com. Estamos de volta com o programa Café.com aqui pela Rádio Equipe Leopoldina, a rádio web, né, que você pode acessar aí pelo endereço www.radioequipeleopoldina.com. E hoje falando de um tema assim pouco falado no contexto cotidiano, né, mas assim dentro das escolas os alunos sempre discutem isso, né? E apesar de ser pouco falado, é de uma importância muito grande, porque a gente está falando de república, né? A gente vive num país republicano, né? Há 130 anos, esse ano comemora 130 anos da
proclamação da República. E a gente está discutindo aqui junto com o Paulo e com o Rodrigo, né, um pouco dessa trajetória de construção da República no Brasil. Para quem perdeu o nosso primeiro bloco, a gente falou ali um pouquinho, né, fomos a fundo lá na Idade Antiga para trazer de volta o surgimento, né, da República. Passamos pela Revolução Francesa e discutimos até a chegada do conceito aqui ao Brasil, com Tiradentes, movimento dos Inconfidentes, depois, né, os outros inúmeros movimentos que aconteceram, né, para até chegar no positivismo, né, inspirando a proclamação da República com Benjamin Constant. E aí a gente estava falando no primeiro bloco também sobre essa questão, né, que a República ela traz liberdade, né, igualdade entre as pessoas. E a gente tinha comentado que no Brasil foi um pouco diferente, mas pouco diferente de algumas nações, mas algumas nações também bem próximas desse conceito de mudar o sistema, mas permanecer os mesmos privilégios, esse tipo de coisa assim. Né? E um exemplo claro disso é a abolição da escravidão. A gente teve a abolição em 1888, a República em 1889, mas demorou muito tempo para que esses ex-escravos fossem reconhecidos verdadeiramente como cidadãos, assim também como mulheres, analfabetos, e é sobre isso que a gente vai falar nesse bloco, né? Um pouco da trajetória dessa construção da República, que é fragmentada, não é verdade, Paulo? Sim. A gente tem, na história hoje, né, a gente trata do primeiro momento da República como Primeira República, né? Dentro de uma República velha a gente tem a Primeira República, a República das Oligarquias, depois a gente tem Estado Novo, a Era Vargas, né? Isso, que a gente Estado tem Novo. 3 fases aí. Depois a gente tem a redemocratização. A redemocratização, né? 46. Antes da redemocratização a gente fala de República... Não. A gente tem a República Velha, né? Que vai aí de 1889 até mais ou menos 1930, isso, quando tem o movimento de 30. 45. O movimento de 30, 15 anos ininterruptos de Vargas no poder. A Era Vargas. 46. Quando termina a Era Vargas em 45, né? Aí vem a fase da redemocratização com Dutra. Sim. Não é isso? Aí o Dutra, ele governa de 46 a 50, quando Vargas retorna, agora eleito pelo voto popular. Aí Vargas governa até 54, quando ocorre o suicídio. Sim. A gente, alguns livros chamam esse período de 46 a 64 de República Democrática também. É a redemocratização, né? Isso. É porque a gente saiu de uma ditadura do Estado Novo, né? Porque confunde um pouco falar, né, de redemocratização, porque a gente teve 2 momentos de redemocratização. Sim, a pessoa confunde. Ditadura militar, depois você tem no final da ditadura militar uma nova redemocratização. E na verdade nem foi uma confusão minha mesmo, porque nesse a gente nem fala muito de redemocratização, a gente fala de nova república, né, que essa é a república mais recente. Então, eu não ganhou nome, esse intervalo entre uma ditadura e outra, né, ficou sem nome, entre aspas. Né, inclusive eu ouvi vocês falando no primeiro bloco sobre essa questão da ditadura e tudo, né? E depois também aqui no intervalo, aqui na coxinha, a gente conversando. A ditadura, gente, opinião, né? A ditadura, para mim, seja ela de direita ou de esquerda, ela não presta para Estado nenhum. Sim. Seja ela civil, militar, de direita ou de esquerda, a ditadura ela não presta. Um regime que você não tem liberdade. Para povo nenhum, porque é um regime que você não tem liberdade, é um regime onde o povo, de certa forma, ele é oprimido. Ele pode não ser oprimido fisicamente, mas ele é oprimido economicamente. Então, assim, ele é privado de muitas coisas. Então, assim, a ditadura, no meu entender, no modo racional, eu não creio que a ditadura seja bom em momento algum da história. Seja ela de direita, seja ela de esquerda. No Brasil nós tivemos a ditadura de Vargas, que foi uma ditadura civil. Tivemos o regime militar, que nada mais, nada menos foi uma ditadura dos militares, 21 anos. Né? Então, assim, a ditadura, no meu modo de ver, eu não acho ela ditadura positiva. Nunca mais. Sim. E a gente vê que, por exemplo, nessa trajetória do Brasil, só para a gente recapitular um pouco, a gente estava falando que a gente proclamou uma república com militares, com militares, né? Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro,
né? Então a nossa república ela já começa... Acreditaram que o Floriano transformaria o Brasil numa ditadura militar? Com um ranço ali de ditadura logo no início. Surpreenderam quando ele convocou as eleições. E aí, porque ele primeiro ele não convocou, né? Havia um debate se ele podia assumir ou não, né? Que ele, gerou até a Revolução Deodoro, Armada, a Revolução Federalista, né? Deodoro ele assumiu muito velho, né? Ele estava até cansado, ele ficou só 9 meses no poder, inclusive 9 meses teve de gestação. Na verdade, o Deodoro ele entrou em 1889 como um presidente provisório, para que fosse elaborada a Constituição. A segunda Constituição do Brasil e a primeira da República. Então, até 1891... ele governou provisoriamente o Brasil. Em 1891, com a nova Constituição, houve a eleição. Deodoro foi eleito, fica 9 meses só na presidência, como você falou, e aí entra Floriano Peixoto. Quando Floriano entra, há uma discussão. Por quê? Existiam 2 artigos na nossa Constituição que davam duplo entendimento. Né? Um dos artigos dizia o seguinte: na ausência do presidente, o vice deverá assumir. Um outro artigo mais adiante na Constituição dizia o seguinte: na ausência do presidente, antes de 2 anos de mandato, o vice deverá assumir e convocar novas eleições. O Floriano se baseou no primeiro artigo. Esqueceu o segundo e entrou. Isso é fruto de quê? Da nossa inexperiência. Nós nunca tínhamos feito uma Constituição. Justamente, A Constituição do Império, ela não foi feita por brasileiros. Ela foi ditada por Dom Pedro. E ele trouxe juristas europeus para fazer essa Constituição. Tem até um autor que fala que no texto da Constituição eles ficaram dias discutindo algo de uma colocação de um D ou, sei lá, de uma outra palavra, sabe? Discutindo uma questão ortográfica, sendo que nesse contexto não citava direito de voto para todo mundo... Não se estava, e eu achei interessante você falar da Constituição, Rodrigo, porque justamente a Constituição ela vem legalizar, né, essa proclamação da República, e nesse primeiro momento, como a gente estava falando aqui, mulheres não podiam votar, homens analfabetos e pobres não podiam votar, negros não podiam votar. Os próprios militares não podiam participar, religiosos, então, né? Ficou um grupo muito fechado durante muito tempo na República, né? De 1889. Justamente para aquela elite se manter no poder. Que foi o que aconteceu depois que no primeiro governo civil, e depois virou o que a gente chama de café com leite, ali, das elites, né, comandando, que não tinha participação popular, só quem votava era a própria elite, era a aristocracia, né? Então ficava muito mais fácil ele se manter no poder, e foi assim por muito tempo. E nesse contexto a gente tem até uma representatividade de Leopoldina, né, nessa política do café com leite, né? Isso. Pela representatividade que o café tinha aqui, né? Então a gente teve senadores, né, deputados que tiveram uma força muito grande por conta dessa força que Leopoldina tinha no café. Se não me falha a memória, João, em 1856, no auge do café no Império, Leopoldina era a segunda cidade da província de Minas em número de escravos. Tudo em função do café. Perdia para de fora, né? Em 1884... em 1884... Eu errei a data? 1884 ela era a segunda e perdia para Juiz de Fora. 1884? 1884? Falando de escravidão e trazendo Leopoldina, tem a rua Barão de Cotegipe, né? Sim. Que parece que quando fez a abolição da escravatura foi votado pelo Senado. Ela não foi um ato isolado da Princesa Isabel. Ela foi para o Senado votar e só teve um voto contra. E justamente o Barão de Cotegipe votou contra a abolição da escravatura. O único voto contra. E aí a gente tem, né, durante muito tempo, mulheres excluídas, né, uma grande parcela, homens não alfabetizados, excluídos do direito de escolher. Uma república sem povo. Uma república sem povo que vai totalmente em desacordo ao que se pensava na Grécia, na Roma Antiga, e também que se pensava no próprio iluminismo, né? E isso começa a mudar com o populismo de Getúlio Vargas. Sim. Justamente. Que, na verdade, mascarava uma participação, né? A gente não pode ignorar os avanços da Constituição de 34, né? Pois então, a Constituição de 34, ela é a segunda Constituição da República e a terceira do Brasil. A Constituição de 34, ela vai ser uma das constituições mais liberais que o Brasil já teve.
não mais liberal do que a atual, mas uma das mais liberais que o Brasil já teve. Ali, muitos partidos que estavam na ilegalidade, o PCB, por exemplo, do Luiz Carlos Prestes, volta ativa, né? Ele estava na ilegalidade desde o movimento tenentista de 1922. Sim. E aí eles voltam a atuar, é criada a Aliança Nacional Libertadora, né? Que é uma facção de partidos de esquerda, mas também é criada a Ação Integralista Brasileira, que é uma facção de partidos de direita. E o Getúlio Vargas, por sua vez, como bom populista, ele não participava de facção nenhuma, concorria pelo PTB, que era o Partido Trabalhista da época, e orientou a criação do PSD, que era um partido das elites, né? Então, assim, nós começamos a ter um pouco mais de liberdade dentro da República. Liberdade essa que vai ser tolhida em 37. Sim. E ainda tem uma coisa muito grave, né? Que ainda tem a questão assim, mesmo nesse momento de Getúlio Vargas, de garantia de liberdade, de garantia de direito de voto, de uma série de outras coisas, a gente não tem um programa paralelo de formação dessa classe votante. Talvez um dos grandes problemas do Brasil hoje seja isso. A gente não tem formação para escolher os nossos candidatos, para analisar os nossos candidatos, esse tipo de coisa assim. Porque a gente tinha um avanço político, mas na área educacional, mesmo com algumas reformas de Getúlio Vargas, a gente não tinha avanço. O Vargas alegou isso, João Paulo. Em 34, quando a Constituição fica pronta, a única coisa que Vargas colocou como questão sine qua non, vamos dizer assim, no processo eleitoral seguinte, a Constituição, foi que a eleição não fosse direta, e sim indireta. Ele é eleito indiretamente presidente da República. Golpe dele. Ele perde a eleição, né? O Vargas, ele perde a eleição. Ele perdeu a de 1929. A de 29, de 30 ali. Você citou o PCB, e eu acho que a gente dá... Pouca gente comenta pouco isso, mas a Revolução Russa, muito se fala, quando fala em proclamação da República, né, fala da Revolução Francesa, mas no Brasil, a partir da Revolução Russa, aquela coisa dos trabalhadores tomar o poder, criar o partido político, surgiu o Partido Comunista, inclusive no Brasil começou, se não me engano, em 1922, ali começou a ganhar vida a população participar, as mulheres participando, o que criou depois o próprio voto das mulheres, estava a pressão muito forte, que esse movimento cresceu de partido político, né? Então ele fala assim, o Vargas mesmo tem uma frase, ele fala, vamos fazer a revolução antes que o povo faça. Ele usava muito esse termo aí, que ele falou assim, se a gente não fizer, o povo vai estar organizado e vai tomar o poder para si. Então acho que o PCdoB, o PCB, a questão da Revolução Russa teve uma importância muito forte de organizar o povo através da política, dos sindicatos, né? Aí você pode ver que começou as primeiras leis trabalhistas, começou nesse período, logo depois do surgimento pessoal com medo da Revolução Russa acontecer no mundo. E na verdade quem traz essas ideias para o Brasil é Prestes. Isso, Prestes. Prestes, quando foi exilado depois do movimento tenentista lá, ele vai para a Europa. Lá ele conhece Olga Benário. Olga Benário era uma contratada do governo russo para poder proteger Prestes. Né? E eles vêm para o Brasil para fazer a Revolução Socialista no Brasil. Né? E o Getúlio Vargas, ele se aproveita. Olha como é que o Vargas era uma raposa. Ele se aproveita dessas ideias de sindicalismo, de tudo isso, e ele cria um sistema corporativista. Uma política corporativista aqui. A mesma política, João, que o Mussolini fazia na Itália, aonde ele cria os sindicatos, ele põe os trabalhadores nos sindicatos e ele infiltra a gente dele dentro dos sindicatos. Era a figura do pelego. Então a República no Brasil começa a trazer povo a partir depois da Revolução Russa, que começa a se espalhar pelo mundo, né? E aí ela chega no Brasil com esse teor. Aí começa a participação da mulher, os trabalhadores. A gente tem até alguns casos isolados, né, de uma cidade, se não me engano, no Nordeste, que chegou a dar o direito de voto para as mulheres antes que o Brasil acontecesse isso, não estou lembrando aqui. E tem algumas mulheres que exigem votar antes do momento da abertura ali do Getúlio Vargas, né? Só que aí, ao mesmo tempo que Getúlio Vargas garante isso, depois ele dá o golpe, retira isso também no Estado Em 37... ele acaba com a eleição, a alegria foi realmente pouco do Brasil. A alegria de pobre durou pouco, né? Vale o ditado. Ele se aproveita da intentona comunista, que foi um furo, vamos dizer assim, dos socialistas brasileiros, né? Um erro feio. Foi um erro político grave.
ele se aproveita da intentona comunista, aquilo ali criou um álibi para ele perseguiu Prestes, perseguiu Olga, perseguiu todos os comunistas, aproveitou, perseguiu também os integralistas, né? Porque ele também não podia deixar os integralistas criarem força. E aí ele anuncia ter descoberto o tal suposto plano Cohen, né? E é onde ele dá o golpe e decreta a ditadura do Estado Novo. Aí a República, não tem República, né? Aí voltamos a estaca zero. Aí avançamos com a participação popular. Aí veio a Constituição da ditadura, que é a Constituição de 37. A legalização de um regime autoritário. Isso. E depois a gente tem um período que a gente tem novamente, né, a redemocratização aí com o Dutra. Aquilo que a gente estava conversando aqui estava conversando no intervalo sobre a Segunda Guerra, a importância que ela teve para o mundo, né? A Segunda Guerra, ela acabou com esses governos autoritários, né? Caiu lá o nazismo, caiu o fascismo. Então, e aqui mesmo... E o varguismo também, entendeu? E outros, Salazar, parece que tinha na Espanha, tinha um monte de governos nesse sentido. Aí começa não só no Brasil, né, como no mundo em geral, um novo período de república, né? É porque, na verdade, né, o que a gente tinha falado antes, os movimentos, eles não são isolados, eles são... Por exemplo, hoje a gente tem um movimento muito grande no Brasil do conservadorismo, no mundo, desculpa. No mundo, a gente tem um grande avanço, né? Um grande movimento do conservadorismo. Parece que isso vai refletindo nas outras nações, né? As nações mais fortes. Eu costumo dizer que isso é ciclo. Então, quando o Brasil, por exemplo, essa área de o fascismo e o nazismo precaram, vários países copiaram esse modelo. Quando foi ditadura militar, não foi só no Brasil. Foi no Brasil, foi na Argentina, foi no Chile. Então, todos é um modelo. Depois teve o liberalismo, né, né, com Collor. Teve todo um cenário, um ciclo. Depois veio a esquerda, aí veio o Hugo Chávez. Apesar de que, eu também entendo que a década de 60 era interessante para os Estados Unidos que o socialismo não ganhasse força, né? não avançasse sobre a América Latina. Então, os regimes ditatoriais, eles tinham o aval dos Estados Unidos para poder controlar o avanço socialista. Mas o regime também, socialista, também foram ditadura também. Então, você falou, não foi ditadura só de um lado, foi ditadura de ambas as partes, né? Você tinha tanto do lado da direita, como tinha também da esquerda. E nessa trajetória de Constituição e de direito, a gente tem um vai e vem no Brasil. Vai e vem. Né? De, ora, você ter direito de participar da política, de existirem os partidos, né? Por exemplo, na ditadura a gente teve a restrição à participação, a criação de partidos, a votação e tal. Só que nesse cenário todo do Brasil, eu estou com um texto aqui aberto do Luiz Fernando Veríssimo. Ele na verdade é um texto para o jornal Estado de São Paulo, e eu li ele, eu nunca esqueci, que foi numa 5ª Olimpíada Nacional de História do Brasil. E ele faz um comentário sobre essa questão, que eu vou chamar para discussão agora, dessa questão da permanência da elite no Brasil. O Brasil sempre foi governado por elites, só mudava a origem dessa elite. E mesmo com os movimentos de 30, de 22, do Luiz Carlos Prestes, de 30, e qualquer outro movimento, até os pós-ditadura, isso demorou para se construir. E a gente, na verdade, vai ter um presidente que surge, não que quer dizer que hoje ele não seja elite, nem nada disso, que até se tornou presidente, mas com apoio, que surge de uma classe que não venha de um sobrenome, em 2002, com a eleição do Lula. Então a gente tem toda uma trajetória do Brasil, onde que quem ocupa o cargo é alguém que tenha uma trajetória política de pai, de filho, né? E isso é bem presente hoje no Brasil, que ainda tem muita gente que pensa, apesar de a gente ter casos isolados de pessoas que se elegem, né, que são de grupos diferentes, mas tem uma deputada que falou que ela chegou no Congresso e ela foi abordada da seguinte maneira: qual que é a sua família? Porque, tipo assim, ela tinha que ter uma família para estar ali. Ela falou, não, minha família é da periferia, você é da onde? Ela falou, não, mas então você é casada com quem? Ou seja, ela tinha que ser esposa de um cara que tinha essa trajetória política. E a própria trajetória, fala assim, mas o Lula, por uma trajetória política, ele tinha uma trajetória política que veio desde a época da ditadura. Só que era uma figura que veio do meio do povo, que veio quebrar isso um pouco
mas que agora que foi só aquela fase, e agora a gente tem novamente pessoas que têm essa trajetória política, né? Porque a gente vai ver todos, Fernando Henrique Cardoso, Tudo começou em Collor. 1980 com a criação do Partido dos Trabalhadores, Sim. né? Logo depois, em 81, se não me falha a memória, é assinada a Lei da Anistia, né? Ali, muitas pessoas que estavam aqui são perdoadas. A Lei da Anistia é uma lei de mão dupla, né? Tanto quem lutou contra a ditadura, tanto quem era da ditadura foi anistiado, e muitos que estavam no exílio voltam. Dali para frente, o Partido dos Trabalhadores ele começa a ganhar força, principalmente em São Paulo, né? Onde nós tínhamos um parque industrial, naquele momento nós tínhamos um parque industrial maior no Brasil, então ali eles ganham força, até que chega as diretas já, né? Aonde o Figueiredo ele não aceita de forma alguma as eleições diretas. Ele falou que, né, o Geisel falou que a transição seria lenta e gradual. Justamente. E o Figueiredo ele foi cumprindo aquela lentidão, né, até que as eleições acontecem de forma indireta, e Tancredo Neves era eleito presidente. Que também fazia parte de uma família. De oligarquia de mineiro e tal. E esse né? texto do Luiz Fernando Veríssimo, no jornal Estado de São Paulo, é de 2002. E, na verdade, ele é antes da eleição do Lula, e ele fala justamente sobre a possível eleição do Lula naquele momento, que ela romperia toda essa trajetória. E esse texto fala muito assim, que, na verdade, nós sempre fomos governados por Bragança. De nome ou de herança cultural. E aí ele ainda fala uma coisa que é bem interessante aqui no final, que ele cogita assim, mesmo que o Lula ganhe e que ele represente essa classe trabalhadora e popular, operária e popular para lá, ele vai ter que conviver com essa elite e vai depender dessa elite para desenvolver o seu trabalho. Para governabilidade. O próprio Lula... É um texto bem antigo, mas eu acho que ele... de 2002, né, já faz 17 anos, mas ele traz um pouquinho dessa trajetória do que a gente estava falando no início do programa, né? Se a República é um governo de todos, nós temos a representatividade de todos no governo, né? Até que ponto essa República realmente representa todos os grupos que fazem parte desse país? Lembrando que hoje quem faz essa representação ser mais efetiva somos nós mesmos. Então aí a gente esbarra naquele outro ponto que a gente falou de que a gente precisa de uma orientação, de uma formação, né, de uma base educacional mais forte, para que a gente possa analisar essa participação, analisar de uma forma mais concreta a política e efetivamente ter essa participação política que realmente a gente vai conseguir construir uma república que nos represente e não que represente apenas determinados grupos da sociedade. Você citou o Lula, ele, apesar de chegar ao poder, ele teve que fazer aliança, inclusive, com o empresário, que o vice dele, o próprio vice dele foi até de Muriaé, né? Zé de Alencar. E não só com o PMDB, inclusive, com né? O PMDB. O símbolo maior da elite. E você falou que muita gente é contra, né? Mas é uma forma de república isso. Você tem que governar com as pessoas também. Você não governa só com um pensamento, entendeu? Senão não tem governabilidade. E, na verdade, esse eu acho que é o maior desafio da gente enquanto seres humanos. É muito legal a gente conversar com gente que pensa igual a gente. O desafio é você tentar chegar num acordo e construir algo com alguém que pensa diferente de você. Justamente. Né? Então a evolução, assim, muita gente pensa diferente, que seja aberto à discussão. A discussão, a gente está falando de ideias e não de opiniões próprias, né? De vamos ter, quando a gente fala nessa questão, a gente fala assim, vamos discutir, mas levando em fato evidências e não achismos, né? Quando você cita muito o Lula, ele, ao unir, isso aí para mim foi um verdadeiro republicano. Que ele deu sinal mostrou que ele atendeu todas as classes. Você pode ver que o governo Lula, ele dialogava com o empresário, dialogava com o sindicalista, ele dialogava com o ambientalista. Você vê que ele não criticava as pessoas, ele tentava criar. Esse é o essência da República. Hoje a gente não percebe muito isso hoje. Hoje nós vemos nossos governantes atacar ambientalista, atacar sindicalista, querer culpar A ou B ou C. Então,
A república, ela se faz com as pessoas, com os diferentes. E aí eu entendeu? acho que a gente tem uma questão que, na verdade, que, né, já caminhando para encerrar, é que essa república que a gente sonha de uma participação de todo mundo, ela não vai vir de cima para baixo, não. E nem está depositada toda essa transformação na mão de uma única pessoa. Quem vai fazer essa transformação somos nós, é o povo, a república, né? Então, não adianta a gente tentar acreditar que vai haver um herói da pátria, sendo que, na verdade, essa salvação que a pátria espera e essa construção de uma república verdadeiramente pública, ela vai surgir quando o povo criar consciência e exercer seus direitos, independentemente de qual partido esteja no governo. Se a coisa não está indo certa, nós temos que reivindicar e participar e tentar construir uma coisa diferente. E eu vejo com muito pessimismo essa radicalização direita e esquerda, Sim. essa radicalização de pensamento, ou você segue uma linha à direita ou você segue uma linha à esquerda. Eu acho que essa radicalização, ela não leva ao diálogo, ela não leva à solução dos problemas e ela não vai desenvolver o nosso país. Inclusive já para encerrar, porque a gente não tem muito tempo, né, tem um livro de um pesquisador lá de Harvard, que ficou muito famoso, o livro dele é super vendido, chama Como as Democracias Morrem. Se não me engano, eu acho que ele chama Paulo, esqueci o nome, 2 autores. Ele fez uma pesquisa dos regimes ditatoriais na Europa, na América, não estuda o caso do Brasil, mas quando você lê o livro, percebe-se muito isso. E tem uma coisa que ele fala o seguinte, que inclusive os regimes ditatoriais que a gente tem, né, que a gente teve, eles surgem das democracias que não percebem nessa brigazinha, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, polarização. Essa polarização esquece do objetivo maior da república e essa própria polarização leva-se à construção da ditadura. Então ele fala que na verdade é a democracia que elege a ditadura, quando essa democracia ela fica frágil e não consegue focar no seu objetivo, que é tipo, independente de você ser direita ou esquerda, você tem direitos e deveres, e a gente, na verdade, tem que sentar aí para conversar. Eu acho que um desafio da nova, terminando assim, falando da república, né, da democracia, não é só votar, que o povo acha que vai lá, vou votar para prefeito, votar para presidente, igual você falou, achar que vai criar um salvador da pátria, ele vai resolver todos os problemas. Eu acho que o povo tem que participar mais. Nós temos aí os conselhos municipais, Conselho da Saúde, Conselho da Educação, Conselho do Trânsito, Conselho do Deficiente. Nós temos as instituições organizadas, temos a APAI, temos a própria Liga de Futebol de Botão, que é hoje uma instituição, né? Você vê a maçonaria, você tem as igrejas. Eu acho que está faltando isso para a participação popular. A gente tem a própria Câmara dos Vereadores, que é super aberta a quem quiser mais ou menos. Né? Aí, tocando no tema agora aí, até aproveitar para pegar a campanha aqui, aqui a Leopoldina, que não tem a tribuna livre, onde que a tribuna livre é onde que... um espaço na Câmara onde você pode falar um tema. Eu quero falar de um problema no meu bairro. Hoje, na Câmara Municipal de Leopoldina, você não pode falar. Então, acho que deveria abrir esse espaço, né, de a população poder participar. Uma coisa simples, que existe em Cataguases, existe em Muriaé, existe ali em Paraíba. Então, aqui, assim constrói uma república, assim constrói um republicano, chamando o povo para participar, chamando o povo a discutir, a debater, a criar uma cidade. Você falou é interessante, que se o povo não participar do micro, não adianta você reclamar do macro. Porque se você não está fazendo sua parte na sua comunidade, o que adianta você reclamar do macro? O que adianta você reclamar dos senadores, do presidente, dos deputados federais, se você não faz sua parte aqui? Se você não participa dos conselhos aqui? Se você não envolve na sua comunidade? Na escola mesmo, participar na escola, reunião dos pais, vai lá discutir com os espaços, quando tem votação, uma mudança de comportamento. É de cultura. É cultural. É isso aí. A gente chega ao final então, né, Rodrigo? Depois desse debate aqui, desse bate-papo, espero que tenham gostado e a gente em outras ocasiões a gente pode estar trazendo mais desdobramentos sobre essa discussão, que é sempre grande, importante, né? A gente estar pegando e trazendo esse conhecimento para a sociedade, não é isso, Rodrigo? É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui, chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer muito ao professor Paulo Lúcio,
que hoje não desenvolve a função de professor, porque ele é funcionário do Correio. Não permite. Né? E o Correio não permite, mas ele fez o curso, ele é um apaixonado por história, um estudioso. Então eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, Paulo. Agradecer a presença do João Paulo mais uma vez conosco aqui na bancada. E chegamos ao final de mais um programa. Uma boa semana a todos e muita saúde. Café.com. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? E aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com.br